Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar aqui discutindo estratégias de avaliação de agrupamentos, em particular as chamadas medidas internas. Apenas lembrando, as medidas internas de avaliação, elas não precisam recorrer a nenhuma verdade. A avaliação da qualidade do agrupamento, ela utiliza noções de similaridade dentro de cada cluster, ou quanto que eles são compactos, e a separação entre clusters diferentes, onde há normalmente um compromisso maximizando esses dois critérios. As medidas internas são baseadas na matriz de distância n por n, também chamada matriz de proximidade, das distâncias par a par entre todos os n pontos. Então aqui nós temos a matriz W, a distância entre cada um dos pontos xi e xj, que ela vai compor essa matriz W que nós vamos utilizar de variadas formas aqui. Essa matriz, recordando quando nós trabalhamos algoritmos de agrupamento espectral, ela é a matriz de adjacência do grafo completo com os n pontos, onde as arestas são exatamente as similaridades entre os pontos xi e xj. Bom, como nós vimos anteriormente, um agrupamento C ele pode ser considerado como um corte de k-caminhos no grafo G. Dados quaisquer subconjuntos SR, que são subconjuntos de V, nós definimos W de SR como a soma dos pesos de todas as arestas que tenham um vértice em S e outro vértice em R, e isso já foi bastante discutido no capítulo anterior. Nós também denotamos S barra como a diferença entre o conjunto de vértices e o conjunto S, que é um dos conjuntos escolhidos. A soma de todos os pesos intracluster e intercluster são definidos por duas variáveis que nós vamos utilizar. Então a WI ela é a soma de todos os pesos intracluster, e a WOUT ela é a soma de todos os pesos intercluster. O número de arestas distintas intracluster e intercluster é dado também por NIN e NOUT. Bom, aqui nós podemos visualizar o impacto que isso pode ter em termos de avaliação, voltando àqueles dois exemplos do bom agrupamento e do agrupamento ruim. O bom agrupamento, nós temos aqui três casos, há uma fronteira aqui confusa, mas ele é visualmente muito melhor do que o agrupamento ruim. Uma coisa interessante é que quando nós mostramos essas arestas intracluster, nós vemos a coesão, a maior coesão dos agrupamentos do caso bom comparado ao caso ruim, onde desnecessariamente nós temos arestas conectando pontos muito distantes. Vamos então começar a falar sobre as medidas internas, e são várias aqui. A primeira medida que é muito popular e é uma clássica é a beta-CV. A medida beta-CV ela é a razão entre a média da distância intraclusters para a média da distância intercluster. Então qual que é a ideia aqui? É exatamente explicitar esse compromisso de que quanto menor for a distância intracluster e quanto maior for a distância intercluster, melhor é o agrupamento. Então, nesse caso aqui, quanto menor o beta-CV, melhor vai ser o agrupamento. Tá? A outra medida é a chamada C-index, e ela traz alguns elementos interessantes aqui. Então, vamos lá. Seja W-min a soma das menores N distâncias na matriz de proximidade. Ou seja, se nós não considerássemos nada mais, quais seriam os pontos que, considerando ponto a ponto, par a par, eles deveriam estar juntos? Tá? Onde N é o total de arestas intracluster. Então nós estamos pegando aquelas melhores distâncias dentro de cada cluster como que um caso ótimo. Seja Wmax exatamente o complemento disso, ou seja, a soma das maiores distâncias N em W. Então nós pegamos os melhores casos intracluster e os piores casos intracluster. O C-índice
mede até que ponto o agrupamento ele coloca junto esses pontos NIN, que são os mais próximos entre os vários clusters. Então vamos olhar aqui a definição. Eu tenho aqui o WIN, que é o valor lá de todas as arestas intracluster, menos o WMIN sobre o WMAX menos o WMIN. Então o que vai acontecer aqui? O WIN ele vai considerar todas as arestas intracluster. Quando eu subtraio ele do mínimo que eu considerei, eu estou verificando qual é o quanto esse WIN é pior do que o meu melhor caso. E o mesmo ocorre no caso do denominador, ou seja, quando eu pego os dois extremos, isso ali é uma estratégia de normalização. Dessa forma, como esse é o WMAX e esse aqui é o real, esse C-index ele sempre vai estar entre 0 e 1. Se ele for 0, significa, isso é um bom sinal, porque significa que o WIN está próximo do WMIN. Se ele for 1, significa que o WIN é muito maior do que o WMIN e se aproxima de WMAX. Então, quanto menor o C-index, melhor o agrupamento. Nós vimos também outras medidas, em particular no mundo espectral, que elas podem ser utilizadas como medidas de qualidade interna. Uma delas é a medida de corte normalizado, onde nós vamos utilizar exatamente aqui o peso do corte de cada cluster para todos os outros clusters, dividido pelo volume do cluster, de uma estratégia de normalizar. Tá? Quanto maior for o corte normalizado, melhor. Por quê? Porque significa que essa distância aqui, ela é maior, né? Realmente nós separamos aqueles que estão mais distantes. A modularidade também, como nós vimos, ela tem essa questão em termos de você olhar os pesos de um cluster para ele mesmo e o quanto que ele representa em relação ao universo. Quanto mais ele representar, melhor, porque mostra também uma medida de coesão, ou seja, quanto menor a modularidade, melhor o agrupamento. Uma outra medida é a chamada índice de Dunn, né? Então o índice de Dunn é a razão entre a distância mínima entre pares de pontos de clusters diferentes e a distância máxima entre pares de pontos do mesmo cluster. Então aqui é exposto o compromisso. Você vai escolher as distâncias mais curtas entre clusters e as distâncias mais longas intra-cluster. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quanto maior for essa razão, melhor o agrupamento, porque significa que, apesar de próximos, os valores ainda são bastante diferenciados. Quanto menor essa medida, pior é o agrupamento. Por quê? Porque pode certamente haver uma confusão e os clusters não estarem coesos o suficiente. Uma outra medida é o que eles chamam de índice de Davis-Bowden, tá? Onde você começa calculando qual que é a média do cluster, a sua dispersão, como o desvio padrão, e a medida de Davis-Bowden ela traz uma noção interessante que a gente vai ver em vários lugares sobre a dispersão versus a concentração. Então, o que é a medida de Davis-Bowden? Ela é a soma das dispersões sobre a distância entre as médias. Ou seja, se a dispersão for grande, o que isso vai acontecer? Significa que esses clusters estão espalhados. E eles podem estar espalhados a tal ponto que, considerando os seus centroides, eles comecem a sobrepor um ao outro ou fiquem muito próximos. Então aqui, quanto maior a dispersão, pior o agrupamento, e por outro lado, quanto maior a distância entre os centroides, melhor o agrupamento. A ideia aqui é que o dB ele deve ser tão menor quanto possível, porque significa que isso traz um bom agrupamento. Uma última medida aqui que nós vamos falar é o coeficiente de silhuete. Ele é muito popular e ele tem um conceito parecido com outros que nós já vimos anteriormente aqui. Então vamos lá. O coeficiente de silhuete
ele é a distância, né, entre duas distâncias μ, que é a distância mínima aqui entre de um cluster para outros clusters e a distância mínima interna dentro do cluster. Vamos detalhar o que é isso. O μin de xi é a distância média de xi aos pontos do cluster. É uma medida de coesão. Tá? Então nós temos aqui a medida de coesão e ela vai né, exatamente normalizar pelo tamanho do cluster. O μout de min, ele é uma medida das distâncias a partir de xi aos pontos do agrupamento mais próximo. Então, ao invés de ele considerar todos os agrupamentos, ele trabalha só com o mais próximo. E aí nós fazemos esse contraste. Por quê? Porque quanto maior for esse valor, significa que é mais bem separado esse cluster está. O denominador, ele vai simplesmente usar o valor máximo para garantir que o valor da silhueta ele esteja entre -1 e +1. Tá? Quando nós temos um valor 1, significa que xi está muito mais próximo de pontos no seu agrupamento. O valor próximo de 0 indica que xi está na borda, e quando ele é -1, indica que ele está muito próximo de outro cluster e deve ter sido agrupado erroneamente. Tá? Então é exatamente o que acontece aqui, ou seja, +1 significa que isso é muito grande em relação ao μin. -1 significa que isso é muito grande em relação ao μout. E um valor igual a 0 significa que nós estamos falando da mesma coisa e não há muito como diferenciar. Finalmente, o coeficiente de silhueta é a média do valor de todos os grupos e, novamente, um valor próximo de 1 indica um bom agrupamento. Para concluir essa discussão, nós voltamos com os dois gráficos do cluster bom e do cluster ruim. Então é importante realçar que para várias medidas o menor é o melhor, entre elas aqui o beta-CV, o C-index, a modularidade e o Davis-Boulding. Para outras medidas o maior é o melhor. Notem que raros os casos, talvez um pouco na magnitude, essas medidas todas trazem uma informação muito parecida, pelo menos dentro desse exemplo que nós demos aqui. Bom, com isso nós concluímos a discussão sobre medidas internas dentro do algoritmo, dentro do capítulo de validação de agrupamento.